Exercício 2.7. Calcular a leitura do manômetro A da figura, dado o peso específico do mercúrio. Bom, aqui nessa questão, gente, nós temos um detalhe sobre esses manômetros. Esse manômetro, ele apresenta uma medida que depende da pressão interna e externa. Então, como funciona o manômetro? Quando você pega um reloginho desses, com essa disposição assim, existe na parte da confecção desse material como que uma língua de sogra, né? Foi o único exemplo que eu encontrei, assim, particularmente falando, que conseguisse retratar o que acontece de fato. Então, imagine que isso aqui que eu estou pintando é uma linguinha de sogra, ok? Sabe aquelas línguas de sogra de aniversário, né? Pois bem, existe uma válvula de escape aqui, né, de ar. E essa válvula, ou essa língua de sogra que aqui eu estou descrevendo, ela está conectada com um recipiente. Portanto, a pressão interna desse recipiente, vamos chamar aqui de P1, ela vai exercer lá a sua pressão e vai impulsionar as moléculas para preencher esse espaço vazio. Só que esse dispositivo, ele ainda sofre os efeitos da pressão atmosférica, visto que ele está mergulhado na atmosfera e também, como eu mencionei, tem aquela pequenazinha válvula de escape, sabe? Mas essa válvula de escape pode ser desprezada, digamos assim, porque o vazamento não ocorre. O fato é que esse material ele consegue, por ser bastante fino, sofrer os efeitos da pressão atmosférica, o que faz com que a pressão no manômetro ela seja sempre a pressão interna menos a pressão atmosférica ou a pressão externa, né? Aqui seria muito mais conveniente nós chamarmos de P2, porque não é uma obrigação que o manômetro esteja mergulhado na atmosfera, mas sim numa pressão externa, P2, vamos colocar assim. E com essa descrição matemática, nós vamos conseguir resolver a pergunta dessa 2.7. Veja que existe aqui ar confinado e existe essa pressão sendo medida desse recipiente à esquerda. Diz aqui 100 kPa. Esse manômetro ele está imerso na atmosfera, então essa pressão que eu estou vendo seria a pressão efetiva. Por isso aquela fórmula que eu vou escrever de uma maneira diferente, né? A pressão efetiva é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Se nós fizermos uma devida comparação com o que nós estamos vendo aqui na pressão do manômetro com isto, veja que a pressão efetiva ela seria meio que como a pressão do manômetro. A fórmula, uma igualdade onde tem uma subtração de valores. E a pressão 2 seria como que a pressão atmosférica. O que nos interessa é a pressão efetiva, né, para todos os efeitos, que é o que está informado aqui. Então, vamos lá. Nessa figura, nós também temos ao lado direito um ar, um outro recipiente diferente. Ele coloca A justamente porque a leitura do manômetro A, né, ou seja, mergulhado no A. E a definição, então, nós vamos usar do manômetro. A pressão do manômetro em A vai ser qual? Vai ser a pressão do ar da esquerda, que eu vou chamá-lo aqui de 1, menos a pressão do ar 2, que está como que externo ao manômetro. Da mesma forma como está aqui informado por nós. Então, P1 seria a pressão desse ar aqui e a pressão em 2 é a pressão externa do manômetro. Essa igualdade nos interessa, pois ele quer a pressão do manômetro. A pressão em 1 nós já temos, que seria a pressão que este compartimento exerce nesse manômetro. Vamos lembrar que aqui, né, essa pressão é a efetiva. A pressão em 1 no ar é de 100 kPa. A partir daqui eu preciso criar a equação manométrica, onde a pressão
desse recipiente à direita, que seria 2, a pressão em 2, ela vai empurrar esse pedacinho aqui de altura, perdão, aqui não tem fluido, né, mas aqui embaixo, mas aqui em cima também temos, perfeito? Então lembre-se da aula anterior, dos exercícios anteriores, quando eu tenho medidas iguais de fluidos idênticos, isso não interfere. Podemos dizer que a pressão que exerce aqui nesse ponto do ar, ele está igualado a esses 15 centímetros de mercúrio. Então, menos gama do mercúrio vezes 0,15. Tudo isso igual a zero. É a equação manométrica aqui. Para todos os efeitos, você pode imaginar que 15 centímetros de mercúrio equivale à pressão desse recipiente A. Então a questão ela envolve mais uma compreensão dos conceitos. Essa pressão no manômetro, que foi equacionada aqui, e a pressão do ar medida pelo manômetro à esquerda. Com esses dados, vamos ver que a pressão em 2, no ar inclusive, né, ela vai ser 136.000 vezes 0,15, 20.400 Pascal. Com essa informação do P2 e já sabendo que P1 vale este valor, esta medida, nós já podemos determinar então o valor de PA. PA vai ser 100.000 menos 20,4 10 a terceira. Então, 100.000 menos 20,4 10 a terceira, 79.600 Pascal, ou para todos os efeitos, 79,6 quilopascal. E essa é a resposta aqui do gabarito dessa questão, gente. Então, mais uma vez, a ideia desse exercício é fixar o conceito de que o que é um manômetro. Ele é um dispositivo que mede a pressão interna em relação a uma pressão externa. Quando essa pressão externa é a atmosfera, nós podemos literalmente falar que é zero, visto que nós queremos, não que é zero aqui, né? Mas que a pressão efetiva que nós estamos medindo pelo manômetro não precisa levar em consideração a pressão atmosférica. Se for o caso de aplicar PV igual a nRT, aí você vai ter que descobrir a pressão absoluta. Esse 100 kPa aqui, ele já está descontado da atmosfera. Teria que acrescentar a atmosfera e usar a pressão absoluta para as equações dos gases ideais. Vamos ao próximo exercício, que este aqui já se encerrou.